meus irmãos, muita paz, muita luz e, acima de tudo, muita saúde para todos nós e em todos os nossos lares. Esse é o nosso desejo sincero. Hoje, em nosso breve encontro, iremos falar de um assunto preciosíssimo para nós e para toda a humanidade, principalmente neste momento em que o planeta Terra passa pela sua grande transformação, a transformação planetária. Neste momento em que o planeta Terra vai deixando de ser um mundo de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem, passando a ser um mundo de regeneração, onde o bem se sobrepõe ao mal, onde teremos grandes e preciosíssimas oportunidades de crescimento. Momento que Jesus convida todos nós, os trabalhadores da última hora, para exercermos fielmente as lições contidas no seu Evangelho, que ele nos deixou há mais de 2000 anos. Já sabemos, meus irmãos, todas as lições de Jesus, as estudamos durante todos esses séculos. Agora é o momento de fazermos migrar do nosso cérebro, do nosso pensamento, do nosso intelecto, todas as belíssimas lições do Mestre, migrar para o nosso coração, para o desejo sincero de exercitarmos, de trabalharmos, para que Jesus possa ficar cada vez mais feliz diante das nossas atitudes e diante das nossas mudanças. Hoje, nós estamos falando de caridade. Mas o que é caridade? Seria darmos esmolas às pessoas que nos param nas ruas? Levarmos comida aos necessitados? Seria caridade? Comprarmos uma rifa beneficente para ajudarmos as instituições? Seria uma forma de exercermos a caridade? Fazer isso nos daria consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Essa deve ser a nossa reflexão para que a gente passe a buscar mais sinceramente como é ou o que devemos fazer para deixarmos de sermos praticantes de atos caritativos, para nos transformarmos efetivamente em pessoas caridosas. Emmanuel e a caridade essencial. Vibrar o nosso desejo sincero no trabalho, que está sendo realizado com alegria, com gratidão, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de servir. Isso é a demonstração da essência, da sinceridade, da doação íntima e verdadeira. Nessa lição do nosso irmão Emmanuel, que chama-se Caridade Essencial, Emmanuel vem nos trazendo a necessidade de nós vibrarmos esse desejo de fazer o bem, de nós vibrarmos esse desejo com relação aos compromissos iluminativos que são capazes de nos transformar realmente em espíritos extremamente caridosos. Dr. Bezerra de Menezes, em suas belíssimas lições, sempre nos alertou: sermos caritativos é o caminho do aprendizado a nos tornarmos verdadeiramente caridosos. E o nosso querido Emmanuel nos alerta nessa lição, dizendo que, quando nós partimos para o trabalho sincero, que façamos isso de corpo e alma, que façamos isso sinceramente, buscando em nosso íntimo o desejo sincero, para que aquele irmão não se sinta ofendido, para que aquele irmão não se sinta invadido, né? Às vezes, quando nós vamos fazer algum trabalho ligado às questões da caridade, nós temos que tomar muito cuidado, temos que ser muito tranquilos e irmos, né, com as mãos estendidas como servos de Jesus, para que as pessoas não se ofendam, para que as pessoas realmente possam ver em nós a possibilidade de uma ajuda, a possibilidade de um socorro. Fazer a caridade, ou sermos caridosos, é nós sentirmos a misericórdia, ou seja, a miséria do outro. Não só as materiais, mas aquelas que nós podemos ajudar com palavras, ou até mesmo ouvindo os nossos irmãos de jornada. Paulo de Tarso, em suas belíssimas lições, já nos ensinou que ainda que falássemos as línguas dos homens e dos anjos, e não tivéssemos caridade, seria como um metal que soa, ou como o sino que retine. Paulo, nessa mensagem, mostra aos cristãos de Corinto, em sua carta a Corinto, que a caridade
é algo mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes. Olha que interessante. Paulo, nessa passagem, né, é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 13. Ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que retine. Ou seja, nessa mensagem, Paulo mostra aos cristãos de Corinto a necessidade de a caridade ser algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes, embora isso também seja um ato caritativo, mas não resume a grandiosidade dessa virtude, né? Então, quando nós vamos trabalhar para Jesus, quando nós vamos participar, né, de, às vezes, uma visita que queremos fazer a pessoas em alguma comunidade, como a gente percebe que muitas instituições e equipes espíritas e até mesmo de outras filosofias religiosas o fazem, que nós façamos, mas com sinceridade, façamos com desejo sincero de promover e de ajudar aqueles irmãos. E nesse trecho dessa carta é um alerta a todos nós que pretendemos ser seguidores dos ensinos divinos. De nada adianta ser belo na palavra e pobre nas ações. O exemplo de mudança íntima, de luta constante contra as imperfeições, deve fazer parte dos que se dedicam a divulgar a mensagem cristã. Conheceremos se a árvore é boa pelos frutos, alertou Jesus. Caso contrário, a palavra será como um sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará pouca atenção, mas não modificará os corações e inteligências a que é direcionada. Nesse momento, os nossos irmãos espirituais estão dizendo que nós precisamos, sim, demonstrar com atitudes, demonstrar com o trabalho aquilo que nós viemos pregar nas tribunas, nos meios de comunicação, sermos caridosos o tempo inteiro de nossas vidas, trabalhando na divulgação do Espiritismo ou das doutrinas que promovem o ser humano no seu caminho da evolução espiritual. Deixarmos de ser apenas o microfone que fala ou a pena que escreve, mas passarmos a sermos exemplos diante das necessidades em que a vida nos projeta. Os lugares onde vivemos, os segmentos onde nós podemos dividir as nossas afeições e as nossas emoções. Primeiro em casa, com os nossos irmãos. No trabalho, com aqueles irmãos que, segundo André Luiz, são fortes candidatos a nascerem dentro dos nossos lares, em algumas encarnações ainda por virem. E também sermos exemplo na nossa filosofia ou comunidade religiosa, né? E sermos caridosos, meus irmãos, não seria apenas, como diz o nosso irmão Emmanuel ou Paulo, né, de Tarso, somente nas doações materiais, mas nas conversas, sentar para ouvir um amigo, fazer uma visita para aquelas pessoas que estão enfermas, procurar as instituições onde recebem os nossos irmãos que já estão cumprindo, né, com seu compromisso nessa encarnação, doar de si mesmo, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, aquilo que outro não pode dar. E ainda que tivesse o dom da profecia, continua Paulo, na sua carta aos Coríntios, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Não tivesse amor, nada seria. Se não fosse solidário, fraterno, nada seria, né? Quando nós partimos para uma missão, seja ela qual for, de benefício ao próximo, se não formos com o coração aberto, se não formos com esse desejo, como já o dissemos, um desejo sincero de ajudar, de promover aqueles irmãos, o nosso trabalho muitas das vezes não terá o valor que poderia ter. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. E Jesus mesmo, que se diz agradecido a Deus
por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelado aos simples. Estará em Mateus 11, referindo-se ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. Aí Jesus já diz que a mediunidade é o entendimento das leis do universo. Dão sim ao ser maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso, devem seus detentores modificar suas condutas e buscar a humildade. A mediunidade, meus irmãos, que nos foi dada por Deus, com apenas um objetivo, a de ajudar na promoção da humanidade. A humanidade pode ser o maior veículo e o melhor veículo para que o ser humano possa aprender realmente a ser caridoso. O dom da mediunidade está em todos nós. Todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, possuem esse dom divino. É preciso apenas que saibamos usá-la, em benefício, sim, da promoção da humanidade. Ser, então, um bom médium, um trabalhador para Jesus sincero, através dos dons da mediunidade, é um precioso caminho para o aprendizado de se transformar integralmente em um espírito caridoso. E os nossos irmãos espirituais, que já nos antecederam a vida espiritual, nos atestam isso em seus livros. Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e tantos outros autores espirituais têm a intenção e o coração aberto para nos ajudar e nos ensinam que a mediunidade pode sim ser o caminho seguro para nos transformar e ajudar a transformar esse mundo, nos transformando em seres verdadeiramente caridosos e ajudando a humanidade no seu progresso. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todo sempre.